Então, na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados vão fazer sustentação oral. Declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior à análise dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Bom dia a todos. Nós temos um processo adiado da sessão anterior, um processo físico, e o advogado está presente para assistir ao julgamento, embora seja um ED. Ele veio apenas assistir ao julgamento. Trata-se do processo 00400-2013-129-03001, da relatoria do Dr. Jales. Na sessão anterior, a doutora Maristela pediu vista deste julgamento, portanto, vamos dar início à proclamação do resultado. 400? 400. Encontrá-lo aqui. Pega ele aqui, está lá embaixo. Custei encontrá-lo. O ED. Apareceu, doutor. Apareceu. Aparecer? Apareceu, eu apregoei. Ah, sim. Você encontrou ele aonde? Eu digitei pauta, coloquei aqui 00400. Não. Aqui, Abriu, né? Não, isso aqui eu tenho aqui. Conheço presentes em embargo de declaração e numero 2 provimento para parcial para prestar os esclarecimentos que conta da fundamentação acima, mas sem efeito modificativo do julgado. Ficou vencido em parte o relator. Eu explico que esse aqui de uma empresa de gás, nós julgamos uma ação civil pública, Supergás Base Energia, embargada ao Ministério Público do Trabalho. Eu faço uma ressalva do entendimento do relator, que eu fiquei vencido na época, e inclusive falei com a doutora Maristela que era um assunto mais complicado. Então, essa é a minha proposta de voto. Doutora Maristela é a revisora. Eu acompanho integralmente. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Continuando a pauta física, nós temos o processo número 28 da pauta física, que é o 1125-2014-024, da relatoria da doutora Maristela. O advogado inscrito e presente para sustentação oral é o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. A eminente desembargadora relatora, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Bom, eu conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco, salvo quanto à ilicitude da terceirização, ao enquadramento sindical, ao reconhecimento do vínculo de emprego com o banco e à responsabilidade solidária da SES. No mérito, nego-lhe provimento. Conheço também do apelo interposto pela reclamante, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescentar a condenação, no período imprescrito, as horas excedentes à sexta diária e da 30ª semanal, de forma não cumulativa, observados os seguintes parâmetros: o adicional de 50%, divisor 180, a evolução salarial, frequência integral, salvo nos afastamentos comprovados nos autos, a jornada arbitrada na fundamentação e reflexo em repouso semanais remunerados, sábado, domingo e feriados, aplicando-se ao J 394 da SDI 1 do TST, aviso prévio, férias, 13º salários, fundo de garantia mais 40%. As parcelas deferidas serão acrescidas de juros de correção monetária nos termos da súmula 200 e 381 do TST. Declaro de natureza salarial as horas extras e seus reflexos em repouso semanais remunerados, férias usufruídas mais 1/3 e 13º salários. Incumbe aos reclamados comprovar nos autos recolhimentos fiscais e previdenciários, onde couberem na forma da lei, autorizada a retenção da conta devida pelo reclamante. Eleva o valor da condenação para 30 mil e o valor das custas para 600 pelos reclamados. O provimento é parcial para deferir as horas extras, como foi anunciado, né? E o ilustre advogado tem a palavra. Senhor presidente, demais comandantes da Secretaria da Turma, senhor procurador, senhoras secretárias,
Prezados colegas, o único ponto da sustentação seria relacionado com o pleito de comissões. Nós fizemos juntar as folhas 44, 45, alguns recibos onde houve a prova efetiva do pagamento de comissões. E a prova oral também foi no sentido de que essa comissão era efetivamente paga e posteriormente foi suprimida. Seria somente esse aspecto de se prover também o recurso para deferir as comissões, decretando a nulidade após a sua ilegal supressão e determinar que tal parcela compõe a base de cálculo das horas extras deferidas. No mais, espera que a proposta de ordem luz relatora seja acatada pelos demais membros dessa corte. Pois não. A eminente relatora. Bom, a única testemunha ouvida, trazida pelo reclamante, ela afirmou que a reclamante recebia premiações da segunda reclamada, condicionadas ao recebimento de valores do banco. Que tal relação de premiação está nos documentos de folha 44. Diante de tal depoimento, eu entendo que ficou provado o recebimento de prêmio, que não se confunde com comissão. E os documentos de folha 44 e 45 demonstram que todos os empregados fizeram o negócio, mas nem todos receberam a premiação. Então, considerando que o prêmio é salário e condição, e a autora não comprovou que foi suprimido tal parcela, eu estou mantendo a sentença no particular. Pois não. O revisor é o eminente juiz convocado, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. De acordo, senhor. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Esse aqui? É o 28. Esse sustentou. Vossa Excelência, o terceiro. Banco do Brasil, Eliano, está certo, da terceirização. Analisei o voto, também estou inteiramente de acordo. Banco Bradesco, né? Banco Bradesco. É Bradesco, Eliano das Graças Pereira. Isso. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para todos. Bom dia, doutor. Próximo. Senhor presidente, eu indago ao doutor Sebastião se realmente ele vai adiar ou retirar de pauta o processo, o primeiro da lista de sustentação oral. Parece que há um advogado que representa o doutor Marco Antônio questionando se o processo será adiado. É o 2307, 2013, 107, 03, 004, processo número 12 da pauta. Presidente, aqui houve um requerimento do advogado. Parece que aqui ele atua só, né? Ele está participando de um congresso, mandou aqui cópia. Conático, Nacional de Direito do Trabalho em Gramado. Então, requeriu adiamento. Tem parte contrária presente aqui hoje, não, né? Nesse caso. Doutora Conceição, não tem? Tem parte contrária presente? Não, apenas o advogado que representa o doutor Marco Antônio. Não podemos. Vamos adiar para a próxima semana, então? Perfeitamente. Então, de acordo com a determinação do eminente relator, o processo fica adiado para a próxima semana, a requerimento do ilustre advogado. Próximo. Bom, o processo seguinte ainda da pauta física é o 5º da lista de sustentação oral, processo 1976, 2014, 089, 03002, que tem como relator o doutor Jales. Está inscrito para sustentação oral o doutor Félix Artuso Paiva. 1976, 2014, 89, William Viegas Silva, Fabiano Eustáquio Bispo, EPP, consultora Terraço. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. O ilustre advogado fala pelo reclamante? Não, pela segunda reclamada, se puder aguardar eventual divergência. Pois não, o senhor aguardaria, então, o primeiro voto divergente. Revisora, doutora Maristela. Estou de acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Então, unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Nós temos agora advogados inscritos e presentes, inclusive de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, no PJE, sessão do doutor Sebastião. Então, peço a vossas excelências que se conectem ao PJE na sessão de 9h30
Nós vamos ao processo número 12 do PJE. Esse processo tem como advogados inscritos Dr. Arnaldo Oliveira Rodrigues, que não está presente, e Dr. Nelson Manrich, se não me engano, do Rio de Janeiro. São Paulo. Paulo. Eminente desembargador Sebastião, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Presidente, eu só faço uma ponderação que essa sessão está marcada para as 9h30. Como tem advogado inscrito, eu acho que seria recomendável aguardar o horário. Falta 19 minutos. Tem outro advogado inscrito? Neste mesmo processo, sim. Doutor Nelson é que está presente, mas falta o doutor Arnaldo, Pela parte contrária. pela parte contrária. O eminente relator, então, sugere que aguardemos às 9h30. Eu acho que, como a sessão está marcada 9h30, por lealdade ao advogado. Perfeitamente. Pois não, doutor. Nós vamos aguardar até às 9h30. Perfeitamente. Então, faremos nova chamada. Muito obrigado. Próximo. Então, em sendo assim, nós podemos julgar os processos em que não há advogados inscritos, porque não temos mais nenhum outro. Vamos, então, terminar a pauta de sustentação oral, não é isso? Porque nós temos aqui alguns processos. Começamos com 36, eu até acuso o recebimento de memorial. No 36, doutor Rodrigo é o relator. Podia anunciar, por favor, sua conclusão do voto? Isso é físico, senhor? É. Presidente, eu também acuso o recebimento memorial. Estou, em conclusão, conhecendo os agrados de petição. E, no mérito, nego provimento aos apelos, custas pelo executado no imposto 44,26 e determina a retificação do cadastro processual para que conste o exequente Hilton José Jordão como segundo agravante. O vereador Sebastião Geraldo é o segundo votante. 36 da pauta. É a seguradora, né? Eu estou de acordo com essa proposta. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Não proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator. Esse é o 36. Vamos ao 22 da pauta. Turilessa Limitada, Marcelo Fernandes Lage. Eu sou o relator. Minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar o provimento. Ressalvo aqui o meu entendimento em relação às horas extras e reflexos, mas já fiz o voto adaptado ao entendimento da douta maioria da egrégia turma. A doutora Maristela é a revisora no 22. Estou de acordo. É a Turilessa, né? É isso. Turilessa e Marcelo Fernandes Lage. Doutor Rodrigo é o terceiro votante. Não, doutor Sebastião. Doutor Sebastião. Faz o impedimento, doutor Rodrigo. De acordo também? Então, unanimidade prevaleceu o voto do relator. Encerramos a pauta de inscrição nos processos físicos. Quem sabe continuamos julgar processos físicos? Poderíamos continuar, até chegarmos às 9h30, não acha mais prudente? É uma boa sugestão que vai ser acolhida. Então, vamos começar a julgar esses processos. Processos físicos, Isso. porque quando passarmos para o PJE, às 9h30, já vamos direto. Exatamente. Então, É outro PJE presente. não tem mais sustentação. A sustentação agora é só nos processos De PJE. do PJE. Então, nos processos de número 1 a 13, relator o desembargador Sebastião Geraldo, revisor, eu sou o revisor, terceira votante, doutora Maristela. Então, doutora Maristela, por favor, comanda a votação do 1 ao 13. Um já foi. Já foi, né? Não foi não. Não. Esse é da pauta Um não física. tem divergência, 2 também não tem divergência, 3. Eu fico vencida porque eu admito a penhora até 30% do salário. Então, eu tenho divergência. No 3, ficou vencido a desembargadora Maristela, que admitia penhora até 30%. No 4, eu tenho
Uma divergência que eu sempre, quando se trata de fundo de garantia, que o reclamante poderia ter juntado um extrato facilmente adquirido na Caixa, eu autorizo a comprovação de recolhimentos na fase de liquidação. Número 4. Eu acho que a sentença deferiu já assim. Tá? Eu estou mantendo aqui a sentença. Eu acompanho também Vossa Excelência nesse ponto, que eu também geralmente mando... Mas eu acho que determinou para diferenças. Como não foi de acordo com a prova dos autos, então eu retiro. Se for diferente, eu retiro. Então, também estou de acordo à unanimidade no 4. 5, tem uma divergência do Dr. Jales com relação aos danos morais. No recurso da reclamada, estamos todos de acordo à unanimidade. No recurso do reclamante, Vossa Excelência acompanha o relator. Eu acompanho o relator. Então, vou ficar vencido nos danos morais no recurso do reclamante. Esse aqui, o número 6, tem aquela questão do transbordo. O transbordo. Transbordo, né? Então, não seria o caso de sobrestar? Fica próximo aqui, mas como é que não está enquadrado? Aqui é uma questão de transbordo. Eu acho que aqui não é bem a hipótese, não. Acho que a gente podia julgar Tudo que eu isso. estou podendo julgar agora, estou julgando. Tá bom, tudo bem. Então, o doutor Jales tem uma divergência no adicional de periculosidade. Isso. Vossa Excelência acompanha o relator? porque o perito falou que esse gás ele é altamente inflamável. Esse caso é o Gás seguinte... acetileno. Esse tipo de solda com acetileno ou corte com acetileno nunca foi considerado perigoso. Agora os peritos estão aparecendo com isso. Eu vou manter o entendimento anterior. Não é caso, não. Ele é inflamável, mas não é explosivo, não há nenhum, é um gás. Parece que ele não fala no ponto de fulgor, eu não vi ele falando isso, nesse ponto de fulgor dele. Mas o problema é o seguinte, que isso vem em cilindros, tem gás em cilindro. Talvez não, por o fundamento do senhor é porque vem em cilindro? Não. Ou é o próprio O fundamento gás? é que esse gás acetileno, esse é aquele tipo de gás usado em mina, antigamente, quando os mineiros tinham uma chamazinha, é aquele tipo de gás. Então, Mas ele iria lá trocar o... Também, não é, o motivo não é só... trocar o cilindro também. Pois é, Tá, ele não, fala. eu vou acompanhar o seu relator. Então, no recurso da reclamada, eu vou ficar vencido na periculosidade, que eu dava provimento. E no recurso do reclamante, eu vou ficar vencido nas horas in itinere. Fato notório, tem súmula do TST, devidas apenas da portaria até o local de trabalho. Aquele caso da Companhia Siderúrgica Nacional, doutor Sebastião, que tem aquela súmula do TST. Não, mas quando é súmula, eu adoto aqui. Pois é. Aqui, porque depois sai uma súmula que está à disposição, tempo entre a portaria e a empresa. Não, pois é. Da portaria da empresa para frente tem súmula. Agora, o restante do trajeto, é fato notório, aquela rodovia daqui para o Rio. Eu reduzi as horas in itinere da portaria em diante, de acordo com a súmula. Uma súmula alojada específica do TST. É uma transitória, né? É, Mas onde vem dessa súmula? Então eu vou pedir vista desse processo. Então, o 6 fica com vista. É específica da CSN, né? Eu vou pedir vista desse processo. É da Suminas antigamente, né? Eu vou até reanalisar também. Isso. Então vai ficar adiado para a próxima, né? Adiado para a próxima. Adiado para a próxima sessão, com 7. vista para a doutora Maristela. 7, eu estou de acordo. Também. 8, eu tenho uma divergência que eu incluo dentro das parcelas de natureza indenizatória as férias indenizadas mais 1/3. Com relação... Isso eu já acolhi. Isso eu vou Já adequar. colheu? Com relação ao intervalo interjornada, eu modularia os efeitos das horas extras. Mas aqui, o intervalo entre a jornada, Eu estou falando todas as vezes que ultrapassar 6 horas, mas eu acho que deveria modular. Já imaginou você trabalhou 6 e 10, você dá 1 hora? Não, mas 6 e 5? eu considero aquela tolerância da súmula. Normalmente coloco no corpo do voto. Mas aqui não está, não. Aqui está deferindo 1 hora sempre que extrapolava 6 horas. Vossa Excelência tem razão, isso deve constar mesmo. Eu agora estou constando dos meus, então eu também acompanho Vossa Excelência nesse ponto. A folha 4. Só quando for inferior a 50 minutos. Não, mas não é, esse caso é o seguinte, ele está deferindo, toda vez que ultrapassar 6 horas, ele defere 1 hora. Concordo, mas eu acho que tinha que modular. Eu E vou 6 só e 1 colocar, ele ganha 1 hora? Sim, na tolerância de 10 minutos, Tá. eu sempre concordo. Eu vou ajustar isso aqui. Então, Ajustar. eu vou ficar vencido, só que eu mantinha a sentença. Então, eu fico vencido nessa parte. No recurso da reclamada, eu vou ficar vencido na litispendência e na integração da ajuda à alimentação, porque a doutora Maristela acompanha o relator.
Pois não, doutora Maristela. 9, tem uma divergência do doutor Jales. Divergência especial, não era eletricista, fazia leitura das salas elétricas, acompanhava a troca de óleo dos transformadores. Aqui eu não vi aqui essa periculosidade não, sabe? Aqui eu sim, dava vou acompanhar. provimento. Eu dei uma- Você acompanha o relator, Acompanho. né? Agora, eu tenho uma diferença adicional no turno. Eu fiz uma observação, não sei se o senhor viu, doutor Sebastião. Mas aqui eu também adoto esse caso aqui. A sentença não está clara, sabe? Como esse é o entendimento da turma, doutor, a gente podia adotar essa parte do divergência da doutora Maristela aí, limitava, né, nesses casos. Aí fica unanimidade nesse ponto. Um detalhe de apuração, mas eu posso adequar aqui também. Tá. Eu vou Isso. adequar e encampar. 10, não tem divergência nenhuma. 11, eu Assim que eu fiquei vencido do adicional de periculosidade e no recurso do reclamante eu negava provimento. No 10 também eu não tenho. no 11 eu fico vencida, que eu deferi indenização por danos morais. A Eu fico doutora vencida Maristela ficou vencida no 11 em relação aos danos morais. 12 já foi, né? 12 já foi. O 13, eu também fico vencida, que eu deferi a indenização por dano moral. 13, a doutora Maristela ficou vencida porque deferia indenização por dano moral. 14, doutor Jales tem uma divergência dos Minutos residuais, eu acolhi os cartões de ponto. Vossa Excelência acompanha o relator? Acompanho. Eu fiquei vencido em parte nos minutos residuais. Bom, então nós fomos do 1 ao 14, né? No 14. Agora o 15 já muda a composição. Né? No 15 ao 23, eu sou relator, doutora Maristela é revisora, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno é o terceiro votante. Então, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, por favor, comanda do 15 ao 23. Senhor presidente, no 15 eu estou de acordo, não vislumbro divergência. No 16, eu peço vênia a divergência, mas estou de acordo com o relator. Eu vou examinar essa divergência, porque às vezes é caso de adaptar e eu faço a adaptação. Tá, mas eu estou só divergência Não, fundamental. eu sei, mas é bom verificar, porque às vezes é Então, um se o senhor vai até aperfeiçoamento. aperfeiçoar, eu vou até te retirar essa divergência. Então, tá certo. É só de Então, fundamentos mesmo. do 16, então, ficou a unanimidade. Pois não, doutor O Rodrigo? 17 tem uma divergência também, doutora Maristela, eu acompanho o relator, peço vênia. É aquela que o doutor Sebastião sempre fala, essa litigância de má-fé. A sentença veio e deferiu horas expressadas além do 8º e 47. Aí vem na execução, vem o reclamante e apresenta a impugnação aos cálculos, falando que não, tem que ser a partir das 7 horas e 20 minutos. Eu acho isso um absurdo, não há como fugir dessa interpretação. Então, eu acho que a gente tem que punir empregado e empregador também, quando age de má-fé na execução. Eu aqui, como normalmente eu não aplico a multa, Eu não eu acho aplico, que aí não. é o problema de direito de ampla defesa, aí também, nesse caso, eu não aplico. Doutor Rodrigo, me Absurdo ocupar a acompanha? justiça para discutir isso. Não, Tá tinha bom. outros assuntos também. Doutor Rodrigo, Tinha então, a outros doutora assuntos Maristela também, ficou agravo. vencida em parte em relação à multa por litigância de má-fé. Pois não, doutor No Rodrigo? 18, não vejo divergência, eu também acompanho o relator. No 19, mesma coisa, acompanho o relator. No 20 da pauta, eu acompanho o relator. No 21 da pauta, Tá. Esse tem duas opções. É um caso, tem município, universidade, empresa de engenharia, Estado de Minas Gerais e União Federal. Reclamaram contra todos. Eu aqui, a minha opção é a segunda. Eu entendo que aqui é caso de aplicação da OJ 191, da SD1 do Colégio TST. Mas se for aplicar a OJ do tribunal, aí então tem que ser a primeira opção. esse aqui não era o caso de sobrestamento, não? Não, já tem o J do TRT. Não, já tem. Falando Então, que... eu acompanho a primeira opção. Você acompanha a primeira. Doutora Maristela também, né? É. Então, a primeira opção, e eu fiquei vencido em parte, como consta da adaptar. Então, fomos do 15 ao 23. O 22, Já foi julgado. o terceiro votante, o doutor Sebastião. Tem divergência não, né, doutor Sebastião, no 22? Não, não tem. Já foi julgado. Desculpa, doutor Sebastião. Doutora Conceição está me avisando que já foi julgado. No 24 ao 33, doutora Maristela é relatora, doutor Rodrigo é o revisor, doutor Sebastião, terceiro votante, até no 34. Então, por favor, doutor Sebastião comanda do 24 ao 34. No 24, processo em Brasil, eu analisei aqui,
eu peço vênia a divergência. Aqui eu acompanho a relatora no 24. No 25 eu estou de 24, então, o doutor Rodrigo Ribeiro ficou vencido em parte, não é isso? É. O doutor Rodrigo ficou vencido em parte. de acordo no 25. Depois, eu só vou ter anotação no 30. 26, 27, 28, 29, não tem divergência. No 30, tem duas opções, mas eu fico com a primeira, eu acho, por equidade aqui. Eu sei que a leitura até rigorosa seria a segunda, mas nessa situação, e especialmente que ele esperou vencer todos os pagamentos, só depois vai requerer a multa, eu acho mais justa. Primeira opção, fica a primeira opção. Doutora Maristela? Primeira opção, doutora Maristela. Eu também fico com a primeira opção. Então, a primeira opção, a unanimidade nos termos da proposta do relator. Mas o doutor Rodrigo fica o segundo. Não tem problema, não. Sabe por quê? Normalmente vai ficar só com o advogado. Vossa Excelência, então, Não tem divergência, não. Primeira a opção. unanimidade no 30. Depois, 31, estou de acordo. No 32, eu agora estou de acordo, a doutora Maristela adaptou a questão das Adaptei, muito obrigada. De acordo. Questão só de custas, né? No 33, também tem mais de uma opção. E aqui também eu fico com a primeira opção. Primeira no opção, intervalo intra-jornada. doutora Maristela. Também com a primeira opção. Doutor Rodrigo. Primeira. Primeira Então, opção. unanimidade na primeira opção. 34 de acordo. No 35, 35 não tem 35 muda a divergência. composição que eu voto, mas Vossa Excelência continua. doutora Maristela, é o seguinte: quando tem execução, esgota os bens, podemos fazer execuções parciais, porque senão aquela execução nunca vai chegar a ser implementada. Então, se não tem notícia de outros bens, eu acho que aquilo que foi garantiu a execução permite uma execução parcial. E aí eu recebo... Mas o meu fundo, eu não estou com 35 aqui, não. Que engraçado, é um AP de quem? o doutor Rodrigo, que é o... Centro de Formação de desculpa. Construtores, Ômega Limitada e Então, outros, doutor Leonardo Rodrigo. Teixeira e Ricardo Ferreira Costa. Eu acho o seguinte, ele é requisito indispensável, sim, mas quando esgotar os bens, só resta aquele, aí se nós não aceitarmos dessa forma, a execução nunca vai caminhar, Vai ter embarque, né? não vai avançar. Então, é uma posição que já adota há muito tempo, Eu vou aderir, então. quando tem evidência Doutor nesse Maristela não sentido. vota nesse, não. Teria divergência. Excelente. Faço adequação. Eu peço ao eminente relator que também acompanhe o revisor Só nessa para hipótese. resolver o problema, que senão Porque vai ficar senão o problema pendente. não anda, nem para um lado nem para o Ok. outro. Eu faço a adequação aqui. Perfeito. Voto, né? Para conhecer, né? Conhecer do apelo e dar provimento para Isso, determinar o que é o retorno. 34. Ok. Aí, que aprecia os embargos, porque de repente ali pode consagrar uma injustiça, uma questão. Tá certo. Eu vou aderir a divergência. Obrigado. Agora eu vou para o 38. Parece que aqui, assim, 30 aí? 38. Aqui, doutor Sebastião, 38. 38 já mudou a composição. 38, o doutor Rodrigo é o relator, Vossa Excelência é o revisor e eu sou o terceiro votante. Então, no 35, já foi julgado. Nós acabamos de julgar aquilo que o doutor Rodrigo vai fazer a adaptação. O 36 já foi julgado? Foi julgado. 36 já foi julgado. 37 eu não tenho divergências. O 38, divergência, a quitação foi geral pelo objeto da condenação. Aqui, doutor Rodrigo, eu negava provimento, porque eu entendi aqui que, embora tenha constado ao final que, cumprido o acordo, o reclamante dará a reclamada quitação pelo objeto da condenação, acho que o objeto da condenação compreende tudo que é possível. Doutor Sebastião, como vota? Não, aqui a obrigação de fazer não estava constante, eu Estava acompanho claro o relator. isso, não. Vossa Excelência acompanha o relator. Então, no 38 eu vou ficar vencido. No 39 eu não tenho divergência, também não vejo divergência anotada. 40 também não tem divergência, de acordo com o relator. No 41, o doutor Sebastião está propondo sobrestar o processo
Mas aqui, senhor presidente, foi esse exatamente o caso que eu até ligamos lá no TST. O ofício que veio do TST, nesse incidente de recurso repetitivo, não determina suspensão do dono de obra. 91, né? Súmula 191. Não determina suspensão. E tem outros também que não determinam. No IUJ nós suspendemos, mas esse incidente por recurso repetitivo, verificamos até no gabinete do relator, ministro Dallazen, não há determinação de suspensão. Então, se não há. Exatamente. Né? Então, por isso que eu tinha até colocado isso num primeiro momento, então eu vou tirar essa divergência e estou de acordo com o voto do relator. Vossa Excelência está de acordo com o voto do relator. Eu também, no caso aqui... Não há uma divergência sobre benefício de ordem? Do provimento a para declarar a responsabilidade subsidiária da Unimontes. Não, isso aqui também eu estou de acordo. Então, no 41, doutora Conceição, a unanimidade nos termos do voto do relator. No 42, também parece que é a mesma coisa. Então, também a unanimidade nos termos do voto do relator. Mesma empresa. 43 eu não tenho divergência, doutor Sebastião também não. 44, eu vou ficar vencido, equiparação salarial, soldador 1 e 2, eu faço a diferença. E no adicional de periculosidade, gás acetileno, aquilo que nós discutimos ainda nessa sessão. Então, vou ficar vencido nesses 2 pontos, doutor Sebastião acompanha o relator, então prevalece o voto do relator, do eminente relator. Terminamos os processos físicos, não é isso? E com isso já são 9h33, podemos voltar à sessão do doutor Sebastião. Pois é, e agora, terminar os processos, novamente, nós voltamos exatamente no horário ao processo eletrônico. Voto do doutor Sebastião. Então, pode fazer o pregão, por favor? Vamos lá. Então, vamos dar início ao julgamento dos processos eletrônicos pelo número 12 da pauta da sessão do doutor Sebastião, às 9h30, e que estão inscritos e presentes doutor Arnaldo Oliveira Rodrigues e doutor Nelson Manrich. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta de voto, nesse caso, conhecer do recurso do reclamante, estou propondo dar-lhe provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada no período de 4 de agosto de 2006 a 30 de abril de 2014 e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos formulados. Essa é a minha proposta de voto. Como a proposta de voto de Vossa Excelência é no sentido de prover o recurso do reclamante, eu vou dar a palavra, então, ao ilustre procurador da reclamada. Do reclamante, né? Da reclamada. Porque Vossa Excelência está provendo o recurso do reclamante. Mas o recorrente é o reclamante. O ilustre advogado do reclamante aguardaria o primeiro voto divergente? Sim. Então, eu vou dar a palavra ao ilustre advogado da reclamada. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, demais desembargadores, ilustre procurador do Trabalho, colegas desse processo. Eu fico preocupado com a posição adotada pelo ilustre desembargador Sebastião de Oliveira, respeito, obviamente, porque aqui nós temos um caso que estão em jogo 2 pontos. Em primeiro lugar, a livre manifestação de vontade. Segundo, a má-fé do reclamante. Houve prova inequívoca de que foi celebrado um contrato de prestação de serviço. E a sentença que foi favorável à ré reconhece exatamente que é indiscutível que houve contrato de prestação de serviço, que não houve qualquer prova de subordinação, que é óbvio que havia apenas coordenação, né? Mas não havia qualquer ingerência da ré.
O fato de haver o chamado controle OTL, que é um sistema de controle de horas para efeito de pagamento, não é controle de jornada. Isso também ficou bastante claro. Então, aqui fica evidente que, durante todo esse longo período de trabalho, foi bom para o reclamante o regime adotado, porque ele se beneficiou com a vantagem tributária e agora alega a própria torpeza. Ora, partindo da teoria dos atos próprios, não se pode admitir comportamento contraditório. Portanto, não é apenas uma questão de má-fé. Eu invoco aqui um ponto muito mais grave, falta de ética. Eu tomo a liberdade de invocar o julgamento do ilustre revisor desse processo, um acórdão 01061 de 2014, do desembargador Jales Valadão, em processo idêntico, onde ele invoca o princípio da primazia da realidade. Não se pode alegar que foi obrigado a constituir empresa. Trata-se de ato voluntário. É um ato jurídico formal, perfeito, expressão da autonomia da vontade. E conclui o ilustre relator, então, daquele processo, que agora é o revisor: sempre adotei o entendimento de que a constituição de pessoa jurídica é suficiente para afastar responsabilidade trabalhista da contratante. E aí esclarece que, quando ele aceitou a condição de prestar serviços na condição de pessoa jurídica, daí resultam responsabilidades pessoais para o sócio, não só perante o registro de comércio, como também perante os órgãos da administração. Eu ainda, para terminar, invoco o artigo 450 do Código Civil italiano, português, que se aplica por analogia com o fundamento do artigo 8º da CLT. As partes têm autonomia para pactuar o regime aplicável à atividade. Por essa razão, ilustres desembargadores, a Ré espera que seja mantida in totum a sentença. Muito obrigado. Bueno, como vai haver divergência nesse processo, também eu vou dar a palavra ao ilustre procurador do reclamante, porque nós já ouvimos as duas partes. Com a palavra, o ilustre procurador do reclamante. Senhor presidente, ministro relator, demais componentes dessa turma. Só frisar um assunto, um aspecto aí, um nobre colega citou o voto do revisor, da autonomia da vontade. Mas tem prova cabal nos autos de que, em hora nenhuma, o reclamante teve sua vontade respeitada. Dos documentos da contratação do reclamante, se vê currículo em seu nome, se vê ficha de inscrição em seu nome. Ele foi contratado, começou a prestar serviços em junho de 2004 e, por uma exigência da empresa, teria de constituir uma empresa para poder assinar o fraudulento contrato de prestação de serviços. O que ele, para poder trabalhar, fez, sendo sua sócia, constituiu a empresa com sua sócia, sua esposa, que não é do ramo, não é engenheira, nunca trabalhou. Somente ele trabalhou com pessoalidade, nunca se fez substituir, cumpria horário, era fiscalizado, tinha punições, seguiu as normas de conduta da reclamada. Logo, a ele não foi dada essa oportunidade de autonomia de vontade, de manifestar. Ele queria trabalhar e o emprego lhe foi oferecido como pessoa jurídica, como pessoa física. E todos esses aspectos estão provados nos autos. Logo, ele nunca teve autonomia para gerir o seu trabalho. Ele sempre foi subordinado à primeira reclamada. Dessa forma, requer que seja mantido o voto do ilustre relator e reformada a sentença. Obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, saudando o advogado de São Paulo, Nelson Maniche, meu colega da academia, autor de obras jurídicas
que cito e considero. E aqui está uma grande discussão dos tempos atuais, né? Se a lei trabalhista está ultrapassada ou não, se é necessário fazer uma revisão de conceitos a respeito disso. Mas, dentro da legalidade atual, analisando com vagar o processo, eu entendi que havia relação de emprego. Ele foi contratado simplesmente para prestar serviço, não para fornecer qualquer bem, só prestação de serviço. Contratado na ótica especial do trabalho dele, não da empresa dele. A prestação foi pessoal. Vou fazer um resumo, que o voto é longo. Ele utilizava crachá em nome da SNC, em nome da primeira empresa. Tinha e-mail corporativo da empresa. Estive analisando a ficha de contratação, está lá assim, autorizado a contratar como PJ. Na própria ficha de contratação foi registrado esse aspecto. E aí, para facilitar a leitura dos demais votantes, eu transcrevi na íntegra a prova colhida, onde fica evidenciado o trabalho, o horário, a integração na dinâmica empresarial, até as cópias dos e-mails que juntei evidenciam que ali não era um fornecedor de um serviço, mesmo sendo especializado, até uma citação da Lei 11.196, mais para fins fiscais previdenciários, mas aqui os pressupostos estão preenchidos. Não sei se houve a combinação de boa-fé ou má-fé, claro que reduz a tributação, com certeza, se levou proveito disso ou não, mas, diante do direito posto, se esta prestação, na forma feita, e a parte resolver reclamar, ainda que possa não ser um comportamento de lealdade, mas o direito da guarida a reconhecimento do vínculo. Não vou falar que foi de má-fé, pode até não ter correspondido a uma expectativa da parte. Diante desses elementos, está na dinâmica empresarial, na atividade fim da empresa, atuando trabalho pessoal de muitos anos, eu, então, entendi, já apreciamos casos semelhantes aqui, até com o advogado doutor Antônio Miranda, né, que aprofundamos a análise com mais vagar, então eu entendo cabível o reconhecimento do vínculo. Sei que a matéria é controvertida e sei que há divergência, mas é o meu ponto de vista e mantenho, portanto, louvando a excelência das sustentações, mas eu mantenho a proposta de voto. Não, eu sou o revisor e acuso inicialmente o recebimento do memorial, que foi lido com devida atenção, e minha posição já foi explicitada pelo ilustre procurador da reclamada. Já votei assim diversas vezes, continuo com o mesmo entendimento. No caso aqui, tem uma coisa que ainda reforça esse entendimento. O reclamante era engenheiro e trabalhava com engenharia de projeto. Então, se fosse um operário, um encarregado, uma pessoa menos qualificada, aí a jurisprudência do COLEN TST é sempre no sentido que há essa contratação através de uma pessoa jurídica é feita apenas para evitar a aquisição dos direitos pelo empregado, e, nesse caso, nós não temos dúvida. Quando é uma pessoa que não tem essa autonomia de possibilidade de arranjar outro emprego, de contratação, nós reconhecemos a relação de emprego. Mas o caso aqui é bem diferente, é uma engenharia de projeto, o reclamante fez projetos desde o ano de 2004, tem uma empresa, essa empresa emitia nota fiscal, e aquilo que eu já disse também. Aqui, dizer que foi obrigada a constituir ou que foi constrangida a constituir, a empresa oferece. Aí eu tenho trabalho para quem quiser trabalhar como autônomo. Então, quem tem empresa pode trabalhar para ela. Então, eu entendo aqui que, apesar da restrição da legislação a autonomia de vontade no contrato de trabalho, mas a contratação, na contratação que pode ser exercida essa autonomia. Então, considerando todos esses fatores, aquela responsabilidade que o reclamante assume quando constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, ou seja, ele fica no melhor dos dois mundos. Durante o tempo que ele trabalha, ele não vai pagar imposto porque ele é uma microempresa, etc, etc. Aí, quando termina o contrato, aí ele vem reclamar,
não era empregado, eu não era uma pessoa jurídica prestador de serviço, eu era empregado. Então, a primeira coisa que eu acho, incompetência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade da constituição dessa empresa. Isso é matéria da Justiça Comum. Se fosse na Justiça Comum e anulasse essa coisa, porque ele teria sofrido, como ele alega aqui, uma coação, aí sim. Mas então nós estamos aqui declarando, antigamente o Código de Processo anterior ainda dava autonomia pela via falta aqui o nome agora, pela via incidental a gente podia declarar a nulidade, mas agora esse Código de Processo, eu já estive olhando, nem isso ele dá essa possibilidade. Então, eu peço, vênia, o eminente relator, eu manteria a respeitável sentença tal como foi proferida pelo meritíssimo juiz e negava provimento ao recurso do reclamante. Esse é o meu voto. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Bom, eu acuso também o recebimento de memoriais e parabenizo, né, a elegância dos advogados que se sustentaram na tribuna. E, apesar de o reclamante contratado sobre a roupagem de pessoa jurídica, a empresa dele, pessoa jurídica, eu não vejo como fugir a aplicação do princípio da primazia da realidade. E a prova oral e documental, muito bem explorada pelo doutor Sebastião em seu minucioso voto, ela mostra que o reclamante ele tinha e-mail corporativo, ele se submetia à jornada pré-determinada pela reclamada, ele tinha que avisar dos atrasos, tinha que avisar sobre faltas, ele não podia fazer-se substituir por outrem, e uma das testemunhas chegou a afirmar que era impossível diferenciar quem era PJ e quem era empregado da empresa. Nem a própria testemunha conseguia fazer essa diferença. E, por conta disso, nós já analisamos outros processos super parecidos. Eu fiz uma pesquisa porque me causa um pouco de incômodo e de dúvida quando eu vou analisar esse tipo de processo, porque a pessoa tem um padrão salarial diferenciado, né? Eu acho até que ela recebe um valor maior do que ela recebia se ela estivesse registrada como empregada. Fiz também uma pesquisa, várias turmas deste tribunal estão reconhecendo o vínculo de emprego. Então, eu não vejo como dissentir do voto do senhor relator. Estou acompanhando integralmente. Pois não. Só chama atenção, os votos já estão proferidos, só para o depoimento do reclamante, doutor Sebastião Tecchio, que não foi obrigado a passar para a PJ, mas foi uma colocação da empresa, que na época a empresa colocou que um dos pontos positivos seria fugir dos impostos, que havia um valor diferenciado do salário. É nesse ponto que o ilustre advogado sustentou que eu não estou dizendo nem se é leal ou não, mas veja bem, o próprio objeto da contratação foi para serviço de gerenciamento, lendo a cláusula, serviço de gerenciamento e supervisão de implantação de projeto. Serviço de engenharia especializado. Eu acho que é um risco a empresa bem assessorada corre, sabe disso. Certamente ele também recolhe menos, a empresa também recolhe menos. Acho que deveria ter uma regulamentação melhor, deveria sim, para dar mais segurança jurídica. Mas, considerando o que está aí presente na legislação, acho que esse é o entendimento. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido o segundo votante, que negava provimento ao recurso. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Na mesma sessão de 9h30, nós temos a inscrição no processo número 7 e no processo 37, doutora Alice Valadares Pereira, que fala pelo reclamante recorrente. No 7 da pauta, doutor Sebastião, que é o Isso. primeiro da ordem aí. Que é o Jusileide, né? Lei de Via Varejo, né? Quando Vossa Excelência tiver condição, Já pode tem, anunciar sua porque, proposta de voto, doutor conforme nós combinamos semana passada, os de relator, todos que têm qualquer intercorrência, eu trouxe. Perfeito. Eu acho que Vossa Excelência tem razão, a melhor coisa é isso. Nos trouxe no pendrive. Eu vou passar a fazer isso também. Os de relator, que eu sou relator, sim. Cada um traz o seu próprio. Porque a gente não fica dependendo do humor do computador, se é que computador tem humor. Senhor presidente, esse é um processo bem singular e confesso que para elaborar esse voto eu fui, voltei, analisei até chegar a uma conclusão. E a minha proposta de voto, no sentido de conhecer de ambos os recursos,
E no mérito, estou dando parcial provimento de recurso da reclamada para converter a reintegração em dispensa sem justa causa, condenando a reclamada a retificar a carteira da reclamante, sob pena de multa diária, R$ 100 por dia, contrato trânsito em julgado, devendo ser anotada como data de término do contrato e da publicação do presente acordo, devendo pagar o fundo de garantia, que é da multa de 40% e aviso prévio determinado. E ainda, dando provimento de recurso da reclamada para limitar a manutenção do plano de saúde até 30 dias após a comunicação inequívoca da reclamante na forma do parágrafo 1 do artigo 10 da Resolução 279/2011 da ANS. E também estou dando parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada a pagar-lhe os salários de 19 de março de 2011 a 7 de novembro de 2011 e de 10 de dezembro de 2011 até a data da dispensa por justa causa, que foi convertida aqui em dispensa imotivada. Além disso, a gratificação natalina, férias acrescidas de 1/3, fundo de garantia 2011 a 2016, conforme os limites do pedido deduzido na petição inicial. E ainda danos morais no importe de R$ 5.000. Declara as parcelas indenizatórias. Estou majorando o valor arbitrário da condenação para R$ 80.000. É a minha proposta de voto. Perdão. A ilustre advogada fala pela reclamante ou pela reclamada? Pela reclamante. Pela reclamante? Doutor, como já tem divergência registrada, se a senhora quiser fazer a sua sustentação Não, oral... excelência, não, eu não vou sustentar nesse processo. A senhora não. vai aguardar o... Sim. Pois não. Eu sou o eminente relator. Quer acrescentar mais alguma coisa? Senhor presidente, aqui, como eu sei que tem divergência, é um processo bem singular, porque ela adoeceu, ficou afastada, ingressou na Justiça, a Justiça determinou a reintegração, tem a decisão judicial, ela teve um AVC, né? E a empresa continuava mantendo o plano de saúde, renovando o plano de saúde. Ela esteve no INSS, voltou do INSS e, periodicamente, a empresa fazia contato. Tem aqui e-mails dizendo que é um caso singular pela situação. Me parece que a empresa ficou compadecida da situação dela, ou por outros vínculos que eu ignoro, e pretendeu mantê-la vinculada. E ela ficou naquele limbo jurídico, nem recebe da Previdência, nem recebe da empresa, mas a empresa continua mantendo o plano de saúde e poderia ter dado o abandono de emprego, poderia ter rompido o contrato. Não, preferiu manter com os benefícios que a empresa concedia e ela não teve ânimo de abandonar. Ela disse que a empresa não aceitou depois desse retorno. Se não aceitou, a empresa, então, deveria dispensá-la. Se ela não teve, cessou o benefício da Previdência, a empresa não aceita que ela retorne. Então, diante disso, também não vislumbrei elementos para manter a reintegração e achei que, nesse período que ela não recebia da Previdência, era razoável que, nessa circunstância, que a empresa não exerceu a sua faculdade de dispensá-la, de pagar o salário do período e ainda nessa circunstância que a colocou no limbo jurídico, que eu estabeleci um valor razoável, mas mais de alerta, de danos moral, que quando envolve questão de saúde, eu acho, especialmente a pessoa que foi vítima de AVC, deve ter um cuidado maior, por isso estou fixando esse valor de 5.000. Mas reconheço que é um processo singular, que eu fui e voltei na hora de elaborar o voto, até que pacifiquei minha consciência, achando uma solução mais de equidade. Perdão, como Vossa Excelência disse, é sempre assim, esses processos têm divergência porque todo mundo fica em dúvida. Então, cada um explana o seu entendimento. No recurso do reclamante, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, estou de acordo. No recurso do reclamante, eu tenho uma divergência porque a reclamante ficou afastada desde 2009. A reclamante propor ação para voltar, ela podia propor ação para voltar ao trabalho ou receber o salário, mas nada providenciou nesse sentido. Não, ela propôs ação. Não, mas depois. Aqui eu entendo o seguinte, Não, que o interesse era dela.
teve uma ação anterior que foi determinado o retorno, a Exatamente. reintegração dela. Pois é. A empregadora não poderia forçar sua volta ao trabalho, nem obrigá-la a trabalhar em razão do seu estado de saúde. Isso é ponto pacífico. A perícia administrativa do INSS, que tem presunção relativa de veracidade, constatou que a reclamante estava em condições de trabalhar. Condenar a reclamada nessas condições, de fato, não tem suporte legal. Como Vossa Excelência teve dúvida, eu também tenho, mas esse é o meu entendimento. Então, eu colho o voto da terceira votante, doutora Maristela, que ficou com a incumbência de resolver essa dificuldade. Eu estou com muita dúvida, eu vou pedir vista. Eu tinha até... aliás, eu não vou falar quem eu estava acompanhando, que eu vou poder julgar, né? Eu vou pedir vista. Então, proferidos os votos relator e revisor, a terceira votante, desembargadora Maristela, pediu vista do processo para a próxima sessão, pode ser que fica adiado para a próxima sessão, e a ilustre advogada já fica intimada que a conclusão da votação, do julgamento será na próxima sessão. Sim. Vai votar o próximo também, que eu estou inscrito agora? Na próxima sessão será decidido. Sim, o próximo processo agora também é o meu, que estou inscrito. O próximo processo? Então, nós podemos aproveitar a presença de Vossa Senhoria na tribuna e julgar. Sim. É o MGS e Aline Gonzaga Araújo? Não. E Aurélia de Oliveira? Jonathan Kevin Via Varejo. 11736. Processo desculpa, número tem 37 razão, da tem pauta. razão. Sim. É porque está na virada da página Já aqui. vi. Sou eu, senhor presidente. Alice, É Jonathan Kevin Santana Isso. e Via que Varejo. nome que é, doutor Silêncio? Processo número 37. 37. Então, vamos ao 37 da pauta, doutor Sebastião. Senhor presidente, a minha proposta de voto aqui é conhecer dos recursos, mas negar-lhes provimento, manter a sentença de origem. Conhecer e negar provimento. A ilustre advogada quer fazer a sustentação? Sim, eu gostaria... Bom dia, primeiramente, Bom dia. a todos. Eu gostaria só de ressaltar que, nesse processo, a tese de defesa é toda baseada na veracidade dos cartões de ponto e não são juntados quaisquer documentos. O juiz de primeiro grau deu as horas extras, né, conforme petição inicial, porém indeferiu os domingos e feriados. A recorrente, a empresa recorre, só que, da mesma forma, ela versa sobre situação que não existe. Ela continua insistindo na veracidade dos documentos, ela até parece que trocou o recurso na hora e colocou um recurso que não tinha a ver com o caso. Então, era só chamar a atenção para isso e pedir o deferimento dos domingos e feriados trabalhados. Pois não. Eminente relator? Senhor presidente, eu estou mantendo a decisão que deferiu 5 domingos e 5 feriados por ano. Entendi que a decisão agiu com acerto, eu mantenho. Pois não. Eu sou o revisor, eu tenho uma divergência aqui, no recurso da reclamante, estou acompanhando Vossa Excelência. No recurso da reclamada, eu tenho uma divergência parcial, intervalo de 30 minutos em jornada arbitrada de 7 às 19h30. Impossível não contar o empregado com pelo menos 1 hora de intervalo para alimentação e necessidades inadiáveis. Eu arbitrava o intervalo intra-jornada de 1 hora em razão dessa jornada de 7 às 19h. Essa é a minha divergência parcial no recurso da reclamada. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Trabalho era interno, não é? Trabalho interno. Quando é externo... Não. Eu estou acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Acompanho. Então, prevaleceu integralmente o voto do relator por maioria e eu fiquei vencido no intervalo entre a jornada no recurso da reclamada. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. O processo seguinte é o 19 da pauta 10.718/39/2015, para o qual está inscrito o Dr. João Luiz Jamoedo Avelar. 19 da pauta, o doutor Sebastião tem um voto impresso. Por favor, pode anunciar a sua proposta de voto Isso. quando possível. Senhor presidente, esse também é daqueles casos singulares, né, tanto que o meu voto é longo. 23 laudas. E a minha proposta de voto é o seguinte. Aliás, é um caso em face de um sindicato, né? Sindicato de trabalhadores. O patrão aqui é o Sindicato de Trabalhadores. Eu estou conhecendo do recurso da reclamada, estou propondo rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento para reduzir a indenização por danos morais decorrendo do assédio moral para o importe de R$15 mil e também reduzir a indenização por danos morais decorrendo da doença ocupacional
também para R$ 15.000. Estou determinando que a indenização substitutiva decorrente da estabilidade do artigo 118 deverá ser apurada no período 16 de junho de 2013 a 16 de 6 de 2014. E estou também provendo o recurso para estabelecer que nos demais dias da semana a jornada se encerra às 18, bem como para estabelecer que a partir de 2012 e não fevereiro de 2012, a jornada passou a ser segurada de segunda-feira de 8 às... Peraí. E que eu fui direto na conclusão da certidão, mas a minha... É a conclusão. Determinar que a indenização substitutiva decorrente da Lei 118 deferida seja de 16 de 6 de 2013 a 16 de 6 de 2014. Eu conheço o recurso da reclamante no mérito do parcial provimento para crescer a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrendo do reajuste salarial no percentual de 5% a partir de novembro de 2011 e seus reflexos. Eu estou mencionando. E estou indicando aqui as parcelas de natureza indenizatória, reduzindo o valor da condenação para R$ 60.000 e das custas para R$ 1.200. É a minha proposta de voto. Aquela questão do horário, eu mantenho o voto, até porque é uma questão pequena e o juiz coletor da prova avaliou com vagar, estou mantendo a questão do horário. Bueno, é a minha proposta de voto. O ilustre advogado fala pelo sindicato ou pelo reclamante? Pela reclamante Andressa, excelência. Pelo reclamante? Então, o senhor tem a palavra, doutor. Inicialmente, bom dia, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, doutor Eduardo, procurador, senhora secretária. Esse processo, com todo respeito ao voto, à proposta de voto do nobre desembargador relator, aliás, pessoa que temos a maior admiração e respeito, e, acima de tudo, atleticano de mão cheia. Tem essa qualidade. Esse caso, senhor presidente, eu acho que, com todo respeito, merece um outro desfecho. Vejam bem, Vossa Excelências, que essa reclamante, a Andressa, ela era advogada do sindicato de empregado, lá no sul de Minas. Sofreu assédio moral, como reconheceu a sentença e como reconheceu Sua Excelência, o desembargador relator. Foi mandado embora logo após retornar numa doença ocupacional, desmancharam sua mesa, tiraram seus honorários sucumbenciais, assim, na calada da noite, e qualquer prova que pusesse fazer para pleitear aquilo que o nosso Estatuto da OAB, já desde 1970, atribuiu como prerrogativa do advogado, ao ferir os honorários advocatícios, mesmo quando trabalhando para empresas. E ela sempre os recebeu. O primeiro ponto, eu vi na proposta de voto que a sentença foi praticamente jogada por terra, com todo respeito. Porque o que esperava, na verdade, a reclamante era o alargamento do que foi deferido em primeiro grau. E passo, então, a analisar os pontos onde repousa o inconformismo dessa empregada, dessa Andressa. A primeira questão diz respeito à jornada de trabalho dela. A sentença de primeiro grau falou o seguinte: olha, é advogada, sim, nós temos o estatuto, sim, e a nossa Lei 8.906, que é o nosso estatuto, ele é claro, e ele é claro como a mais clara da luz do dia. Jornada de trabalho de advogado e empregado é 20 horas, ponto. 20 na semana e 4 semanais. Salvo acordo, convenção coletiva ou contrato de regime de dedicação exclusiva. Aí vem o nosso regulamento geral, lá da Lei 8.906, e diz o seguinte: olha, regime de dedicação exclusiva é aquele que é previsto expressamente no contrato. Fora isso, não há regime de dedicação exclusiva. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma imposição legal, bem ou mal,
é o que dispõe a lei, jornada de 20 horas e 4 horas diárias. E teríamos uma exceção à regra, que é a jornada de dedicação exclusiva, que é aquela que tem que estar prevista expressamente no contrato. Não é nem, e eu já tive muitos casos em relação a isso aqui nesse tribunal, o regime de exclusividade do advogado não é ele trabalhar apenas para uma empresa, ou para um escritório, ou para quem quer que seja, não. O regime de exclusividade do advogado é aquele similar ao direito administrativo do professor. É aquele regime de dedicação exclusiva, previsto no contrato. O que entendeu a sentença? Não. Essa advogada não tem regime de dedicação exclusiva. Tem regime de dedicação exclusiva. Aqui, senhor presidente e demais desembargadores, eu vou fazer questão de ler a contestação no tópico horas extras. São 2 linhas. E eu faço questão de ler para Vossa Excelência. Está as folhas 239 aqui do processo eletrônico. Das horas extras, abro aspas. Busca a reclamante o reconhecimento de horas extras, eis que alega que a requerida exercia o controle de entrada e saída da autora, fato que não é verdadeiro, pois quando esporadicamente ocorria, recebia as horas extras devidas. Essa é a primeira linha. Segunda linha. Primeiramente, é importante consignar que a reclamada não tem por obrigação legal de manter controle de entrada e saída de seus empregados, vírgula, uma vez que possui menos de 10 empregados, como bem preceitua o parágrafo 2º do artigo 72 da CLT. Fecho aspas. Acabou a defesa. Não tem mais nada, absolutamente nada. Então, o que nós temos? Uma contestação que não impugnou a jornada. Uma contestação que não levanta em momento algum tese de exclusividade ou não. Uma contestação que em momento algum entra na questão do regime de dedicação exclusiva. E mais. A confissão ficta nesse caso. O preposto em audiência, quando indagado pelo juízo, e cá, qual era o horário dessa reclamante, como é que era o horário dela, ela batia cartão de ponto ou não? Resposta do preposto, não sei o horário, não sei se batia cartão de ponto. Então, assim, sinceramente, eu me apego muito a processo. Eu acho que processo o advogado se destaca no processo. Nós não temos contestação aqui, com todo respeito. Não tem nada. A verdade é que ela trabalhava mais do que 40 horas semanais. E, realmente, a prevalecer uma condenação de horas extras no importe pleiteado na exordial, nós teremos, sim, uma condenação muito alta. Teremos, sim, uma condenação muito alta. E olha, eu tenho receio de pensar que houve um receio em primeira instância de não reconhecer isso por até uma questão de condenação, de valores. Mas a verdade é que o direito é cristalino nesse caso. O assédio moral é expresso, é reconhecido em sentença, em laudo pericial. É uma vergonha o que foi feito com essa moça. Ela em gozo de licença, de auxílio-doença, por estresse, por pressão psicológica, chega para voltar para trabalhar, a sala dela está desmontada, mandada embora, com convenção coletiva expressa falando que tinha estabilidade. Seu nome cortado de todos os processos, de todas as relações, e ela não pode nem fazer prova dos honorários de sucumbência que ela recebia, porque o seu computador de trabalho foi completamente violado. E aí agora, em juízo, ela tenta fazer essa prova, pede para o juiz, por favor, intima o sindicato a comprovar esses depósitos dos honorários advocatícios lá na conta do sindicato, e o juiz fala, não, isso é irrelevante.
É direito dela. As testemunhas comprovam no processo, aliás, uma única testemunha, que ela e o seu colega de trabalho, que recebia mais do que ela e fazia menos do que ela, recebiam esses honorários e agora nada. Eu sinceramente, uma condenação muito tímida perto da prova que existe nesse processo. E agora, a prevalecer esse voto, quer dizer, essa condenação que já era tímida, ela é praticamente inexistente. De uma moça que saía para trabalhar nas segundas-feiras, quando via aqui para esse tribunal, saía 4 horas da manhã lá do sul de Minas para voltar 1 hora da manhã. A sentença fala que não, era só de 4 da manhã às 8 da noite na segunda-feira. Sinceramente, poxa, não há tese jurídica de dedicação exclusiva nesse processo, não há contraditório. Isso não foi alegado em defesa. Não foi contestada as horas extras, não foi impugnada a jornada. Houve confissão do preposto, houve prova... Doutor, seu tempo terminou, o senhor podia concluir, por favor? Eu peço que seja provido, com todo respeito, o apelo da reclamante, em todos os seus aspectos, todos, porque são justos, e peço que seja negado o provimento ao recurso empresarial. Muito obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, parodiando advogado, eu me apego muito à justiça e fico tranquilo quanto a minha decisão parece justa. Como eu disse desde o início, é um processo singular, mormente, porque aqui é um litígio entre trabalhadores, o empregado do sindicato de trabalhadores e os patrões do sindicato dos trabalhadores. Então, são vários aspectos aqui. Na questão da doença ocupacional, foi pouco enfatizado, eu estou entendendo que foi uma doença, não vejo nulidade no laudo, houve a doença, está caracterizada, ela já recuperou, foi um período, por isso que eu estou mantendo um percentual dos danos. Não concordo com a afirmação do outro advogado que julgou por terra a decisão, não foi bem assim, porque está sendo condenado na soma de R$30 mil, que é um valor considerável. Nós julgamos aqui acidente, que várias situações, perda de braço, de mão, então 30 mil é um valor considerável. E exequível, né, porque no Sindicato de Trabalhadores a execuibilidade já... sempre que se arbitra dano moral, os parâmetros indicam padrão econômico do réu, e aqui o padrão econômico é padrão de réu-trabalhador, é uma conjunção de interesses trabalhadores. No tema da jornada, a dedicação é mais que exclusiva, porque só a jornada fixada na sentença de horas extras, de 4 às 21 na segunda e de 8 às 18h30, diariamente, já é impossível a pessoa conseguir ter um outro trabalho além deste. Então, a primazia da realidade aqui também já aponta nesse sentido, sem desapegar dos limites da lide. Sim, estou julgando pelo que está no processo, mas analisando também a primazia da realidade, que é um princípio que orienta o direito do trabalho. Eu acho que os danos morais, a postura, eu estou confirmando que teve sim a postura do sindicato, a dispensa, a discriminação, mas está recebendo a indenização por isso, somando os dois valores de R$30 mil. Estamos deferindo aqui, provendo recurso dela para deferir o reajuste que ela foi discriminada e não teve. Eu entendo que a sentença aqui, no caso, foi elastecida demais. Estou analisando parâmetros que temos adotado aqui no dia a dia. Ainda tem o período da estabilidade da gestante, período
aliás, desabilidade do artigo 118, da gestante não, que é um período longo de indenização. Então, essa indenização, se o advogado entende que restou quase nada, é um valor superior a R$60 mil que o sindicato vai ter que pagar somando todos esses direitos. Entendo que está razoável e louvando até a combatividade. Nós conhecemos o advogado e tem o mérito de ser atleticano mesmo, mas louvando a sua ênfase, e por isso que o atleta tem perdido muito menos causas na justiça, graças a Deus, e até lá na administrativa, na CBF, eu mantenho a proposta de voto. Bueno, eu sou o segundo votante. No recurso da reclamante, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. No recurso do reclamado, eu divirjo em parte, porque eu determinava a realização de novo laudo pericial por médico psiquiatra. Aquele meu entendimento que o empregador não é responsável pelo estado de saúde do empregado. No caso aqui, principalmente nesse tipo de doença, alegada doença mental, eu acho que nós precisaríamos do concurso do médico psiquiatra para definir o que aconteceu. Então, eu acolhia o requerimento do sindicato nesse sentido. A jornada de segunda-feira arbitrar de 4 às 21 horas, eu entendo que isso aqui certamente haveria compensação. Também a aplicação do princípio da primazia da realidade. Eu arbitrava a jornada de 8 às 18, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. E nos danos morais, Vossa Excelência está deferindo, a sentença deferiu 50 mais 50, Vossa Excelência está reduzindo para 15 mais 15. Eu deferi apenas 15 mil pela doença, se acaso confirmada no novo laudo pericial. Esses são os meus pontos de divergência e colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Eu tinha feito uma pequena divergência para reduzir um pouco a jornada, mas eu estou retirando e acompanhando o seu relator. Pois não. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante no recurso da reclamada, na realização de novo laudo e nas horas extras e no dano moral. O resultado fica proclamado. Até logo, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Bom, considerando a urgência da doutora Isabel, vamos ao processo número 32 dessa mesma pauta. Isso. 32 dessa mesma pauta. Doutor Sebastião continua como relator, por óbvio, e podia, quando possível, anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Esse aqui foi aquele que teve aquela divergência contra conhecimento. Eu adaptei o voto. E aqui eu estou propondo. Então, uma vez já conhecido no julgamento anterior, estou propondo, no mérito, dar provimento ao apelo da reclamada para cassar a determinação de reintegração do reclamante no emprego, declarando o término do contrato de trabalho de forma imotivada pelo empregador 5 dias após o trânsito em julgado da presente decisão, devendo passar ao reclamante, pagar ao reclamante saldo salário, 13 dias, em 10 salários e férias acrescidas de 1/3, vencidos e proporcionais, aviso prévio e fundo de garantia crescido de 40%. Ficando autorizada desde já a dedução de tais valores com aqueles já pagos por meio de ação de consignação e pagamento. Declara a natureza das parcelas para fins tributários. É a minha proposta de voto. Então, o eminente relator está dando provimento para cassar a determinação de reintegração e a ilustre advogada tem a palavra. Egrégia turma, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores. Eu proponho também aqui que o voto do ilustre relator seja acompanhado pelos demais, mesmo porque o reclamante não cumpriu cláusula da convenção coletiva, a empresa não pode ser penalizada por isso. Somente teria uma ressalva, o ilustre relator colocou que seria a saída de 5 dias após o trânsito em julgado. E a empresa teve que cumprir uma obrigação de fazer 10 dias após a sentença, sem trânsito em julgado, sob pena de multa. Então, obviamente, a outra parte poderá recorrer e tudo mais, o processo vai para Brasília, e a empresa não pode desligar o empregado. Eu pediria, então, que seria após a publicação desse acordo, se fosse o caso. É o que eu peço, excelência. Bueno, o eminente relator. Senhor presidente, esse é um ponto, curiosamente, o advogado tocou no ponto que eu pensei muito na hora de dar a sentença. Ele está às vésperas de aposentar. Não preencheu os requisitos, é verdade, estou reconhecendo assim. Mas é aquela questão do... O juiz já determinou, ele já está reintegrado, está trabalhando.
A empresa está oferindo o serviço dele, ainda que a contragosto de início. Se determina agora, e imagina se o tribunal reforma lá em cima. Eu acho que é melhor que ninguém recorra, que resolve logo. Até para evitar prejuízo para reclamar. De todo modo, o prejuízo é menor do que poderia vir caso contrário. Por isso que eu achei como eu disse para o advogado, eu fico tranquilo quando eu acho que estou fazendo justiça, nem tanto com apego rigoroso à letra da lei, à letra da norma. Entendendo a preocupação, mas eu mantenho a proposta de voto. Depois do voto retificado, também estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência e colho o voto do terceiro votante, desembargador Maristela. Também estou de acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Bom O dia a resultado todos. fica proclamado. Bom dia, Feriado. doutora. Amanhã é feriado. Próximo. Nós temos um último processo com o advogado inscrito e presente dessa pauta do doutor Sebastião, que é o 38. Depois nós vamos para a sustentação oral à distância. Vamos ao 38 da pauta, que tem como advogado presente o doutor Ruiter de Souza Reis. Senhor presidente, do 38, a minha proposta de voto é dar provimento para declarar a ilicitude da terceirização, reconhecer o vínculo de emprego com a reclamada Generale Brasil e, para evitar a supressão de instância, determinar o retorno à origem para apreciar os pedidos formulados. É a minha proposta de voto. Pois não. Meu computador aqui desligou. O ilustre advogado fala pela recorrente. Pela reclamante, não é isso? Isso. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Vou pedir que os demais acompanhem o voto do relator. Pois não. O eminente relator quer acrescentar alguma coisa? Pois é, nós já apreciamos aqui em outras situações. Aqui eu quero enfatizar que no primeiro momento, quando eu fui fazer a relatoria do voto, eu imaginei que fosse questões de corretor de seguro. Não é de corretor de seguro. Aqui é atividade típica da seguradora, do ramo de sinistro, porque o corretor de seguro tem uma lei própria, teria entendimento um pouco diverso. Então, nessa circunstância, eu entendo que houve sim terceirização da atividade fim, por isso que estou mantendo a proposta de voto. Perfeitamente. Eu sou o segundo votante. Aqui eu peço vênia a Vossa Excelência. Eu entendi aqui que era prestação de serviço e não terceirização. Por isso que eu negava provimento e mantinha a sentença. E colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Está entrando aqui, é o 37? Esse é o 38. Só um minutinho, está entrando aqui. Vossa Excelência colocou que acompanhava o relator. Caiu toda aqui também o meu. Tá, acompanha o relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o segundo votante, que negava provimento. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, doutor. Mais algum nessa sessão? Não. Eu indago do meu colega da técnica se podemos chamar a sustentação oral à distância de Uberlândia. Bom dia, perfeitamente, senhora secretária. A doutora Roberta Parreira Santana está conectada e aguardando a confirmação da senhora secretária. Ok, vamos lá. Vamos, portanto, à sessão de 9h44, que tem como relator o doutor Rodrigo, e o processo em questão é o número 4 da pauta. 4 da pauta, doutor Rodrigo. Sessão do doutor Rodrigo, a senhora não vota. Tem um que eu voto, só um. Mas eu tenho ele aqui. Quando o eminente relator tiver condição, pode, por favor, anunciar sua proposta de voto. É o 4 da pauta? Exatamente. 10.213. Mauro Brunier e Cocal Cereais Limitada. Engraçado, o meu abriu, mas não está. O meu abriu. Perfeitamente, doutor. Presidente, aqui eu estou, em conclusão, conhecendo os recursos ordinários. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante, recurso do reclamante para reconhecer a jornada laborada como sendo de 7 horas às 21 horas, com 1 hora de intervalo, observar os demais parâmetros e reflexos definidos na sentença. Estou negando provimento ao recurso da reclamada e mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível, senhor presidente. Essa é a proposta do eminente relator. Eu indago do ilustre advogado se fala pelo reclamante ou pela reclamada.
Doutora Roberta, a senhora nos ouve? Reclamada. Pela reclamada? Então, a senhora tem a palavra, doutora. Obrigada. Cumprimento aos ilustres desembargadores, presidente, representante do Ministério Público e demais colegas presentes. Trata-se de reclamação trabalhista proposta por motorista carreteiro, cujo período contratual é posterior à vigência da Lei 12.619. Portanto, estava sujeito ao controle de jornada. Esse controle era realizado por meio de papeletas, em que ele anotava o início da jornada, as pausas de repouso de direção, intervalo para refeição, fim de jornada, durante a viagem. Portanto, longe dos olhos da reclamada, sem qualquer ingerência desta em relação à anotação que era feita nos controles. A cobrança deste judiciário, também do Ministério Público, em relação ao controle de jornadas sobre as empresas, a fazer valer a Lei 12.619, é muito rígido e faz com que a empresa seja também rígida em relação aos motoristas ao fazer este controle de jornada. No caso em questão, o reclamante foi demitido por justa causa. Uma justa causa bem fundamentada, com toda a documentação juntada aos autos e que mostra o histórico disciplinar deste motorista, que por diversas vezes foi advertido por desacatar verbalmente funcionário de outras filiais, foi advertido por, no ato do acerto de viagem, deixar de entregar as papeletas preenchidas. Era comum no passado o motorista, com preguiça de anotar as papeletas a cada parada, a cada movimentação do veículo, deixar para anotar essa jornada minutos antes de fazer o acerto de viagem. E aí, depois de 10 dias, ele quer preencher a jornada do passado, ele não vai realmente lembrar. E aí isso tem uma dificuldade, demora para encerramento do acerto de viagem. Além disso, o motorista foi advertido várias vezes por transitar em local e horário proibido, porque dirigia um rodotrem e existe resolução do CONTRAN que proíbe a circulação do rodotrem antes do amanhecer e depois do entardecer. Além disso, já foi advertido também por excesso de velocidade em vários dias, por descumprir regra da empresa de proibição de início de jornada antes das 6, por exceder a jornada permitida. Enfim, ele cometeu diversas irregularidades e foi advertido todas as vezes que as cometeu. Então, entende essa reclamada que não pode ser condenada a pagar uma jornada que, por liberalidade do motorista, foi excedida. E por liberalidade do motorista, foi descumprida. Se a lei deixa claro que a responsabilidade deste controle é compartilhada. A empresa não tem condições de fiscalizar o motorista 24 horas por dia. Ora, excelências, o caminhão fica sob a responsabilidade do motorista. É demais que esse judiciário exija que a empresa o monitore por 24 horas. Isso elevaria demais os custos da operação e inviabilizaria a atividade da empresa. A empresa, ao perceber um descumprimento de jornada, o monitora no dia seguinte, chama a atenção do motorista, o adverte, formaliza essa advertência no primeiro contato físico com ele. Neste caso, este motorista sofreu mais de 15 advertências por descumprimento de jornada, excesso de velocidade, falta de entrega dos discos de tacógrafo, discos esses que ele exige que a reclamada traga à defesa, discos que ele não entregou à empresa. Como é que a empresa pode juntar a totalidade dos documentos se nem mesmo ele os entregou? Além das 15 advertências, foi o estupim o fato dele ter abandonado o veículo da empresa carregado próximo ao local de descarga, simplesmente abandonou o veículo e veio à sede da empresa aqui em Uberlândia. O veículo estava em Santos, abandonou o veículo lá e veio para a sede da empresa. Na inicial, com a desculpa de que ele veio ajudar a resolver um problema de uma nota fiscal. Só que tal fato não ficou demonstrado nos autos. Pelo contrário, ficou demonstrado que não havia problema algum na nota, problema algum na emissão do conhecimento para descarga do veículo.
Foi um ato de irresponsabilidade abandonar um patrimônio da empresa de R$500 milhão sem justificativa para isso. Nesta mesma viagem, que ele fez esse retorno inesperado, sem comunicar ao gestor, ter abandonado o veículo, ele foi reincidente nas faltas de descumprimento de jornada e excesso de velocidade. Foram os somatórios dessas faltas que justificaram essa demissão por justa causa, que esta reclamada insiste que seja mantida. Com relação à jornada fixada por este tribunal, esta reclamada entende que a prova oral não tem condão de invalidar a prova documental contida nos autos. Ora, excelências, existem papeletas preenchidas pelo próprio motorista durante as viagens. Tacógrafos que servem de fonte subsidiária ao apontamento dessa jornada. Eventuais divergências ocorreram por critério do motorista, que não tomou cuidado de anotar corretamente e não por exigência desta empresa. A manipulação da jornada não foi comprovada nos autos. E, aliás, não é crível que uma empresa que conte com 400 motoristas diga a cada um deles o que anotar diariamente durante a viagem, se permanecem 10, 12, até 15 dias em viagem. A empresa só toma conhecimento ao receber esses documentos no momento do acerto de viagem. Recebe as papeletas, os respectivos tacógrafos, quando entregues, porque lembrando que esse reclamante deixou de entregá-los por várias vezes, e considera aquela jornada anotada pelo próprio motorista. Portanto, excelências, não se pode admitir que o depoimento tendencioso das testemunhas e do reclamante, e aliás neste caso foi por prova emprestada, seja ignorada a prova documental robusta constante dos autos para se fixar uma jornada presumida. E ainda mais sem considerar os intervalos de 30 minutos a cada 4 horas contínuas de direção. Intervalo este que sempre foi observado pela empresa e se vê facilmente na prova documental, nos discos de tacógrafo. Documentos que não podem ser manipulados pela empresa em hipótese alguma e que ficam no poder do motorista enquanto em viagem. Cada disco revela lá que além de 1 hora de intervalo para o almoço, há também outras paradas de 30 minutos pelo menos a cada 4 horas de direção. Esse intervalo também deve ser observado. Então, esta reclamada requer a revisão da decisão para que seja apurada a jornada de trabalho dos documentos juntados, ao menos para que sejam validadas as papeletas na ausência destas ou na incerteza ou demonstrando alguma divergência com os discos que prevaleça a jornada anotada no disco. No tocante ao auxílio alimentação, houve interpretação equivocada da cláusula convencional, porque a cláusula convencional autoriza a concessão do benefício de forma alternativa. A empresa pode fornecer alimentação por cesta básica, por refeição em restaurante próprio ou pagando ticket. Durante um período, essa empresa optou pelo oferecimento da cesta básica. E a anotação, o desconto desse auxílio alimentação consta de todos os olerites. E isso foi ignorado na decisão. Neste ponto, também requer a reforma para que reconheça a correta concessão do auxílio alimentação. Por fim, então, em suma, o que se pede é que seja mantida a justa causa com relação à jornada de trabalho, que seja valorada a prova documental, que essa empresa tanto se esforça para fazer o controle, para trazer aos autos documento robusto de controle, bem como seja ainda considerado o tempo de repouso de 30 minutos a cada 4 horas de direção, que sempre foi concedido. Além disso, que seja excluída da condenação o auxílio alimentação por interpretação equivocada da cláusula convencional. Muito obrigada. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente,
pedindo licença para ir diretamente a esses pontos que foram levantados à tribuna, no meu voto, eu esclareço aqui no meu voto a questão da justa causa, que ficou provado, a prova oral demonstrou que era procedimento de deixar, o procedimento de deixar o caminhão no porto é conhecido e autorizado pela reclamada, tanto no Porto de Santos quanto no de Araxá. E a testemunha destacou que, nas esperas mais prolongadas, o motorista é autorizado a deixar o porto, observado o agendamento feito. E, se tal possibilidade é admitida pela reclamada, a situação que o levou à dispensa por justa causa, por evidente excepcional em relação ao comportamento dos demais empregados da ré, deveria ter sido objeto de prova robusta para sustentar a aplicação da penalidade de justa causa. Em razão disso, eu estou negando provimento ao recurso nesse aspecto. Quanto à ajuda à alimentação, eu estou fiando aqui na prova documental de que, por exemplo, existem meses, como, por exemplo, o mês de agosto, em que a reclamada limitou-se a pagar as diárias de viagem, não obstante o disposto na cláusula convencional que previa o fornecimento da cesta básica para aquele mês. Quanto às horas extras, eu verifiquei que a prova oral também demonstrou que o controle de ponto adotado pela empresa, papeleta ou discos de tacógrafo, não correspondia com a realidade dos fatos. Em razão disso, por arbitramento, eu fixei essa jornada que está no meu voto de 7 horas às 21 horas, com intervalo de 1 hora intra-jornada de segunda a domingo, com as folgas no primeiro e no terceiro domingos de cada mês, observando-se os demais parâmetros definidos na sentença, inclusive com relação às compensações de alguns domingos trabalhados. Essa é a minha proposta de processo. O segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, o voto é detalhado. Eu estou acompanhando quase todo o voto, só tem pequena divergência. No tema da justa causa, estou acompanhando porque tinha esse procedimento. Havia mesmo esse procedimento de deixar o veículo, por vezes, em Santos ou em outro local. Não vi, então, aquele motivo determinante para a justa causa. Quanto às horas extras, acho que 7 às 21 está razoável, só que a prática indica, pelo que originariamente acontece, que em jornada dessa dimensão, e aqui vale registrar que a própria testemunha reclamada falou que o horário do tacógrafo deveria coincidir com o horário marcado, e no caso aqui não coincidia, mas em casos como esse nós temos dado um intervalo maior, ou seja, eu tenho colocado assim, a soma dos intervalos, em casos como esse, atinge 2 horas, porque normalmente a pessoa para almoçar, para tomar um lanche ou para ir ao banheiro. Então, ao longo do dia, trabalhando de 7 às 21, a soma atinge 2 horas, é o que eu penso. Então, eu só peço divergência para divergir em parte para ampliar o intervalo na hora de pôr as horas extras para 2 horas por dia, a soma dos intervalos. Quanto ao resto, estou de acordo. Bueno, também no recurso da reclamada, estou acompanhando o eminente relator pelos fundamentos que já foram expendidos por ele, por Vossa Excelência. Também no recurso do reclamante, aqui, essa jornada de 7 às 21 horas, eu elevava esse intervalo para 2h30 horas, que é aquilo que Vossa Excelência falou, 1 hora para almoçar, 1 hora para jantar e 2 intervalos de 15 minutos, que é impossível. Nessa jornada de 7 às 21, não haveria possibilidade de trabalhar dessa maneira. Só que, considerando essas variáveis do trabalho com caminhões em viagens, os períodos que o caminhão fica quebrado, os períodos que não pode viajar, que não tem carga, etc., eu fixaria essa jornada de segunda a sexta-feira e não de segunda a domingo. Então, essas são as minhas divergências. E Vossa Excelência fixa em 2 horas, não é isso? 2 horas. Acompanha 2h30 ou não mantém 2 horas? Eu vou fazer essa adequação. Vou acompanhar a divergência, doutor Sebastião, para considerar uma soma de 2 horas. Né? 2h30 é a minha proposta. Doutor Sebastião, 2 horas, eu proponho 2h30. 1 hora para almoço, 1 para jantar e 2 intervalos de 15 minutos. Ele janta depois que ele para. Pode ter esses intervalos realmente de 4 em 4 horas e tudo mais. Vossa Excelência, então, vai fixar então, a divergência do 2 horas. E eu também proponho restringir a condenação de segunda a sexta-feira. Eu notei mais ou menos. A soma dos intervalos, a soma dos intervalos atinge 2 horas por dia, seria isso? Isso. E eu proponho também limitar a condenação de segunda a sexta-feira pela média. Vossa Excelência, nesse ponto, mantém um voto. Então, eu proclamo que, por maioria,
prevaleceu o voto do eminente relator, fixando o intervalo, a soma dos intervalos intrajornada em 2 horas, vencido em parte o terceiro votante, que ampliava o provimento. Esse é o resultado, fica proclamado. Presidente, Pois não? pela ordem, fazendo uso do provimento deste tribunal, eu vou requerer a juntada do voto divergente. No caso aqui não vai haver voto divergente, doutora, porque as razões para a divergência foram explicitadas aqui em audiência. Então, Vossa Senhoria, inclusive, tomou conhecimento. Então, o relator simplesmente vai adaptar o voto. Tá certo? Nem mesmo esse que define de segunda a sexta a jornada? Pois é, exatamente. Eu fixo de segunda a sexta por essas razões que eu disse, Vossa Excelência, Vossa Senhoria ouviu. Mas aqui não há voto divergente, porque é muito curto, a matéria é decidida todo dia, então as razões são essas, certo? Ok, Esse é o resultado muito obrigada. proclamado. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. O próximo? Nós ainda temos a doutora Germana. Na pauta de julgamento, na sessão de julgamento, doutor Jales, 933, processo número 24 da pauta. Caiu de novo. 11.414. Caiu de novo aqui. Um momento só, doutora, nós estamos tentando conseguir aqui. Pois não. Vou seguir essa orientação, doutor Sebastião, que é boa, sabe trazer esses de relator impresso. 24. Jales é o relator, 9h33. Você conseguiu abrir, doutora? Doutora Conceição, já conseguiu abrir? Então, por favor, leva até embaixo para me poder ver o resultado. Minha proposta de voto é de conhecer do presente recurso como agravo de petição e declarar de ofício a carência de ação por ilegitimidade passiva do embargante para extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso 6º, artigo 485 CPC, custas de 44,26 pelas executadas, determinada a retificação da autuação. Essa é a minha proposta de voto. A ilustre procuradora fala pela... Falo pelo embargante. Pela embargante? Pelo embargante, Marco Antônio. A senhora tem, então, a palavra, ou se quiser aguardar o primeiro voto divergente? Aguardo o voto de divergência. Aguardo o voto divergente. A segunda votante é a desembargadora Maristela. Não tem divergência. Terceiro votante, desembargador Rodrigo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutora. Excelências, enquanto Vossas Excelências lanchavam, o doutor Pedro Henrique Fernandes, que tem 4 processos no PJE conosco, se apresentou. Então, nós vamos voltar, por favor, à sessão do doutor Jales, de 9h33, porque o doutor Pedro Henrique tem 2 processos na sessão do doutor Jales, o número 9 e o número 10. Podemos começar do número 9, portanto? Pode fazer o pregão do 9, então, o número... Então, o processo número 9, da sessão do doutor Jales, às 9h33, é o 10.626-30.2016-503-0157. Peraí. É válido Tijuco e Alexandro. Os demais também são da mesma empresa, não é isso, doutor? Perfeitamente. Temos mais outros 2 de relatoria do desembargador Rodrigo Bueno. Então, no 10.626, válido Tijuco e Alexandre Guimarães Ribeiro, a minha proposta de voto é um voto. 10.626, número 9 da pauta. Proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da terceira reclamada, cumpridos os requisitos de admissibilidade, no mérito negar-lhe provimento, adotando as razões de decidir a respeitável sentença recorrida, confirmado por seus próprios fundamentos, no termo do inciso 4º, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. O ilustre advogado fala pela reclamada? Sim, terceira recorrente, salvo engano, Vale do Tijuco S.A. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Inicialmente, bom dia a todos. Espero não ter atrapalhado o café de Vossas Excelências. Agradeço a atenção a mim despendida. Gostaria de registrar minha estima aos serventuários aqui presentes, que sempre nos dão muita atenção devida e oportunizam a gente a realizar um trabalho mais tranquilo, eu diria, principalmente nesse momento de transição entre o PJE e o processo físico. Muito bem, Excelências. Eu me recordo
de estar aqui na semana anterior, onde sustentei a mesma tese, processos de relatoria distinta. Trata-se de um caso em que um trabalhador rural teve reconhecido o seu vínculo de emprego com o fazendeiro, uma pessoa física, na exploração e cultivo da cana-de-açúcar, e o meu cliente, uma usina que produz açúcar e etanol, e compra esse insumo, essa matéria-prima, teve a responsabilidade solidária sobre as verbas trabalhistas. Registro que não foi reconhecido o vínculo empregatício com a usina, mas tão somente houve a condenação para que ele fosse determinada a obrigação solidária em razão da existência, o reconhecimento de um grupo econômico. Excelências, na semana anterior, eu me recordo de ter feito algumas ponderações, ter convidado a turma a fazer algumas reflexões sobre esse assunto. E eu peço vênia para os convidar novamente a fazer mais uma reflexão. Na época do cultivo da cana-de-açúcar, o seu boom, em 1970, quando tivemos programas sociais, programas governamentais, os quais, infelizmente, eu não estava lá para acompanhar de perto, mas tive a oportunidade grata de estudá-los. Sim, houve, talvez, de maneira desmedida e desenfreada, uma exploração dos trabalhadores no cultivo da cana. Isso era natural, até ante o momento econômico, a situação do país, o momento de migração. Mas hoje, será que devemos acreditar que essas relações são tais como eram em 1970? Realmente há a figura do latifundiário, explorador, principalmente na região, nós estamos falando da região do Triângulo Mineiro, onde o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação louvável. Quantas e quantas ações chegam a essa corte visando a nulidade de autos de infração dessa estirpe, que em sua maioria são confirmados, mas aqui não é um caso de terceirização ilícita, aqui não é um caso de responsabilidade solidária, aqui é um caso simples da compra de uma aquisição, matéria-prima, cana-de-açúcar. Eu peço vênia para ler alguns trechos de decisão proferida na 9ª turma, na semana passada, onde se envolviam a mesma empresa, Vale do Tijuco, e, inclusive, a mesma sentença, com a diferença, é claro, da parte reclamante. Mesmo processo, mesmas sentenças da Vara de Iturama, Vara do Trabalho de Iturama. A relatoria é da desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Esse processo foi publicado em 5/9, na data de ontem. O número é o 10624 de 2016. Abre aspas. A atividade fim da recorrente é a produção de açúcar e álcool, comercialização de cana-de-açúcar própria ou de terceiros e a intermediação de venda de cana-de-açúcar. Confira Estatuto Social. Ela não tem por objeto o plantio de mudas de cana-de-açúcar. E, nessa hipótese, não há o fornecimento de mão de obra, mas de matéria-prima, cana-de-açúcar, produzida pelos empregados do contratado que executam suas tarefas sem nenhum tipo de ingerência por parte da empresa beneficiada com a aquisição do produto. Destaca-se que a petição inicial não faz qualquer menção à ingerência da recorrente no plantio de mudas. E finalizo, excelências. Entender que o comprador de matéria-prima é também responsável pela mão de obra daquele que a produz não está em consonância com a súmula 331 do TST, além de afrontar os princípios da legalidade e da livre iniciativa. Excelências, essas eram as breves ponderações que eu gostaria de fazer, até em razão desse novo julgado, desse entendimento que partiu da desembargadora Maria Laura Franco. Gostaria de trazer mais um elemento que talvez eu acredite que possa temperar um pouco mais essa discussão,
que, no meu sentir, merece mais reflexões por essa turma. Agradeço a atenção novamente. Obrigado. Pois não. Depois de ouvir com atenção a sustentação do eminente advogado, que ele, inclusive, já havia nos trazido essa preocupação aqui anteriormente, a situação da lavoura de cana é um pouco diferente, porque a compra dessa matéria-prima é precedida de orientação, financiamentos, emprego de máquinas, etc., tudo pela empresa que compra a cana-de-açúcar. Então, apesar de ser uma situação nova, que antigamente as usinas tinham as próprias terras, cultivavam, e até hoje a maioria delas ainda cultivam a cana para produzir o álcool, no caso aqui, por enquanto, eu vou manter esse meu entendimento, é o entendimento da egrégia turma, eu estou mantendo e negando provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Terceiro votante, desembargador Rodrigo. Então, este é o resultado, fica proclamado. No 10 da pauta, a situação é a mesma. O ilustre advogado quer acrescentar alguma coisa, ou que ele já mencionou? Não, excelências, eu agradeço até a oportunidade. Eu gostaria até de registrar que a sustentação tenha valor também para os processos de relatoria do desembargador Rodrigo Bueno. Bueno. Então, também nesse é o mesmo caso, a situação é a mesma, estamos sempre abertos a refletir, mas nesse caso também ainda vou manter minha proposta de voto. Desembargadora Maristela, desembargador Rodrigo. Na pauta do doutor Rodrigo São os processos número 12 e número 15, sessão do doutor Rodrigo é às 9h44. 12 e 15. Doutor Rodrigo, por favor, a sua proposta de voto. É a mesma? Presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto porque próprio tempestivo no mérito nega provimento ao apelo, mantendo sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É a minha proposta de voto. Desembargador Sebastião Geraldo, segundo votante. Também estou de acordo. Terceiro votante, nas mesmas condições. O 15 também, o resultado é o mesmo? 15 também de Vossa Excelência. 15, mesma coisa. Lá do Tijuca. Mesma coisa. É mesmo desembargador Sebastião Geraldo? Conheço, não é provimento. 15, deixa eu abrir ele aqui. Inscrição anterior dele não, né? Também não tem divergência, não. Desembargador Sebastião não tem divergência, não. No 15. Um pouquinho aqui, no 15. É o 15 da pauta do doutor Rodrigo, isso. Mas o 15 meu é o Walmart. Ah, não, abri o 15 foi da minha pauta, desculpa. Não consta divergência minha, não, né? Não. De acordo. Então, também da mesma coisa, então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Excelência, saio daqui vencido, mas grato pela oportunidade. Registro minha estima a todos os componentes dessa turma. Obrigado. O senhor será sempre bem-vindo, doutor. Até logo.